Como nós lemos, meus irmãos, agora há pouco, o Salmo 13, este é o tema da nossa mensagem, baseado no Salmo 13, da angústia à confiança, uma jornada de fé. E este salmo, como muitos outros, ele reflete um período de intensa luta pessoal e conflito espiritual na vida de Davi, e fornece uma janela para a sua alma durante um tempo de profunda angústia e anseio pela intervenção de Deus. Imagine-se na situação de Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido para ser rei, mas em um momento da sua vida, ele se vê sozinho, desesperado e questionando a Deus. Ele não está em uma batalha com os seus inimigos visíveis, mas em uma batalha espiritual, um confronto silencioso de sua alma com que ele sente que está distante de Deus. O contexto histórico desse salmo, do Salmo 13, está enraizado no período turbulento da vida de Davi, enquanto ele fugia do rei Saul. Ao ler e meditar no Salmo 13, somos então convidados a nos juntar a Davi em sua jornada do desespero à fé, encontrando então consolo e força no amor infalível de Deus. E eu te convido, acompanhe comigo essa jornada de Davi nesse salmo em que nós podemos dividir em 4 cenas. A primeira cena é o clamor silencioso. Davi, como qualquer ser humano, experimenta momentos de profunda angústia. E ele começa o salmo com uma pergunta que ressoa no fundo de sua alma: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? É o que está no verso 1. Davi, um homem que em muitos momentos viu a mão de Deus sobre ele, agora está se sentindo como se Deus estivesse distante. O rei escolhido por Deus, o guerreiro vitorioso, agora se vê como alguém rejeitado e abandonado. Ele não está pedindo uma resposta teológica profunda ou uma explicação complexa. Não, ele está pedindo por alívio, pedindo por um toque de Deus na sua vida. O desespero no coração de Davi não é apenas emocional, mas é também espiritual. E aí nós podemos entrar na cena 2, o versículo 2, que nos diz assim: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? E aqui nós encontramos uma expressão de Davi, numa solidão da sua alma. Ele não está apenas sofrendo por causa das circunstâncias externas, mas há uma batalha interna, uma guerra mental. E as palavras alma e tristeza revelam a profundidade da luta emocional e espiritual que ele enfrenta. Davi está lutando contra a sensação de abandono e contra as mentiras que os inimigos plantam em seu coração. É como se alguém dissesse: Deus não se importa com você, você está sozinho, Davi. E os versos 1 e 2 capturam a essência do desespero de Davi. Ele se sente abandonado por Deus, isolado, oprimido por seus inimigos. E perceba comigo a repetição dessa expressão, até quando? Sublinha, então, a natureza prolongada do seu sofrimento e o seu anseio desesperado por intervenção divina. E eu pergunto para você que está aqui participando conosco, será que você já não se sentiu assim? Como se a sua própria alma estivesse pesando sobre você? Como se os seus pensamentos fossem um campo de batalha, onde as mentiras e as dúvidas se mesclam com as promessas de Deus? A dor, a incerteza, as perguntas sem respostas. Davi sente exatamente isso. E aí nós entramos na cena 3, a cena do lamento. Davi, então, ele faz um clamor audível para Deus,
E o versículo 3 nos diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Você percebe? Ele pede a Deus para ver a sua aflição, para restaurar a sua visão espiritual, para não deixar que ele se afunde em desespero. E essa expressão, ilumina os meus olhos, é um pedido por força e de esperança renovada. No contexto do Antigo Oriente Próximo, os olhos eles eram frequentemente vistos como a janela para a alma de uma pessoa. O pedido de Davi por luz indica a sua necessidade de revitalização, de encorajamento divino. Esse pedido de Davi não é apenas um grito de ajuda. Ele é um lembrete de que, mesmo na dor, há uma esperança em clamar a Deus. Davi não se afasta de Deus em sua angústia, mas se aproxima dele com confiança de que Deus pode dar uma resposta. E o que Davi nos ensina aqui é que na nossa dor nós devemos continuar a buscar o Senhor. Ele não está apenas reclamando ou expressando a sua angústia de forma vazia. Ele está pedindo que Deus interaja com ele, que Deus então intervenha na sua vida. Se nós terminássemos esse salmo aqui, nós estaríamos tristes, sem esperança. Mas louvamos a Deus porque esse salmo, ele tem os versos 5 e 6. E aqui nós vemos a esperança renascendo. Veja comigo o que diz esses dois últimos versos. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Este é o momento de transição, porque mesmo diante de suas dúvidas e medos, Davi escolhe confiar no amor de Deus. Ele se lembra do caráter de Deus, de quem Deus é, e isso então transforma a sua perspectiva. Davi lhe reafirma a sua confiança no amor infalível de Deus. E aqui essa palavra, ela abrange então a lealdade constante, a misericórdia, a fidelidade da aliança de Deus. Essa declaração de confiança não se baseia em uma mudança em sua situação externa, mas em sua fé profunda no caráter e nas promessas de Deus. A dor, ela não desaparece de imediato, mas a confiança em Deus começa a restaurar a paz no seu coração. Davi, então, começa a olhar para o futuro com esperança, não mais como alguém perdido no desespero, mas como alguém que conhece o caráter do seu Deus. A capacidade de Davi de se alegrar na salvação de Deus, mesmo antes de ser plenamente realizada, demonstra a sua profunda resiliência espiritual e a sua esperança firmada em Deus. Esta última cena do Salmo é um testemunho do poder transformador da fé. Mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, Davi se apega à certeza da bondade e da fidelidade de Deus. E a sua decisão de cantar ao Senhor é um ato de desafio contra o desespero e uma proclamação de sua crença inabalável na libertação final de Deus. E eu queria ver com você rapidamente um comparativo que nós podemos fazer entre Davi e Jesus. Veja comigo. No início do Salmo 13, nós encontramos ali Davi, um ungido de Deus, questionando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Ele sente-se abandonado, como se Deus não estivesse mais ouvindo as suas orações. Davi se vê em uma situação de solidão espiritual, com a sua alma angustiada e os seus inimigos triunfando sobre ele. E esse clamor é o desabafo de um homem que, embora tenha experimentado o favor de Deus,
Agora ele se sente isolado em sua luta. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, ali nós encontramos o ungido de Deus. Ali nós temos Jesus, experimentando também um momento de clamor e solidão, mas de forma mais profunda e culminante no Gólgota. Lá ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. E assim como Davi, Jesus sente a dor do abandono e da separação. Mas em Jesus, essa separação é a expressão de um sofrimento que vai além da experiência humana de Davi. Enquanto Davi se sentia abandonado em meio à crise, Jesus, ele experimentou a separação de Deus como parte da sua missão redentora, carregando sobre ele o seu e o meu pecado. E assim, meus irmãos, nós podemos ver uma promessa preciosa para nós. Talvez você, ao ouvir essa mensagem, você esteja atravessando um momento de incerteza ou de luta, como Davi. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus, ou tenha tido a sensação de que ele te abandonou. Como Davi, talvez você possa estar questionando até quando vai esperar por resposta, por alívio, por conforto. Mas o Salmo 13 nos lembra que mesmo no silêncio de Deus, há um convite para confiar no seu amor. Pense comigo assim: silêncio não quer dizer ausência. E mesmo no silêncio, Deus ele continua conosco. E mesmo no silêncio de Deus, há um convite para que nós possamos confiar no seu amor. Mesmo quando tudo parece sombrio, a luz da esperança ela pode brilhar. E como Davi, você pode ser honesto com Deus, você pode trazer diante dele os seus sentimentos, as suas dores, os seus questionamentos. Não é errado se sentir perdido ou frustrado, mas é fundamental que, assim como Davi, a nossa confiança em Deus e a sua fidelidade seja restaurada. No final, a vitória de Davi não é necessariamente sobre a situação, mas sobre o restabelecimento da sua confiança em Deus. E ele pode cantar, porque sabe que o Senhor é bom, assim como Davi, que você também, meu irmão, minha irmã, possa cantar, porque mesmo nas dificuldades, o Senhor, ele nunca te abandona. E eu quero te convidar agora, a você, diante dessa palavra, a você curvar a sua cabeça, a você fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, como Davi, nós também clamamos em nossas dificuldades. Há momentos em que nós sentimos distantes de Ti, em que as dúvidas nos assolam, mas nós escolhemos confiar em Teu amor. E assim pedimos, renova a nossa esperança, restaura a nossa fé e nos dá a confiança de que Tu estás conosco, mesmo nas tempestades da vida. Traga alívio para o coração, traga paz, ó Deus, em meio às tempestades, que nós possamos descansar no Teu cuidado. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.